E nós vamos conversar mais a respeito do clima e das conclusões desse estudo com o Cláudio Ângelo, que é coordenador de comunicação do Observatório do Clima. Cláudio, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, Cláudia, a Lívia mostrava aí na reportagem a interferência direta do homem. É pela primeira vez se coloca essa situação e muitas mudanças, elas não têm precedentes em milhares, centenas de milhares de anos. Foi um alerta importante que foi colocado. Agora, há como conter esse avanço, essa piora do aquecimento, se tentar reverter algum dos danos que a gente já vê presentes aí e com muita clareza? Existe um caminho, o relatório, né, o sumário para tomadores de decisão que o IPCC publicou hoje aponta que a gente tem ainda uma fresta aberta, né? Eu ia até falar uma janela de oportunidade, mas essa janela de oportunidade era de 20 anos atrás. Acho que o que a gente tem agora é uma frestinha aberta para devolver o aquecimento no final do século a níveis compatíveis com a civilização tal qual nós a conhecemos, né? O objetivo do Acordo de Paris, assinado lá em 2015, o primeiro grande tratado pelo qual todos os países se comprometem a reduzir emissões de gases que causam o aquecimento global, é estabilizar a temperatura da Terra num aquecimento de 1,5 graus em relação ao verificado na era pré-industrial. O que o IPCC está dizendo nesse sumário publicado hoje é que esse 1,5 graus a gente já vai perder de qualquer forma nos próximos 10, 15, no máximo 20 anos. Em todos os 5 cenários de emissão que eles analisam, a gente passa desse limite antes do meio do século, do limite de 1,5 graus. Só que em um desses cenários, que é o cenário de emissões mais baixas, a gente consegue devolver a temperatura da Terra a 1,4 grau, mais para o final do século, 2081, por aí. Então, a chance ela é existente. Eu acho que essa é uma mensagem positiva do relatório, porque a janela não se fechou de todo ainda. Nós temos uma oportunidade de fazer isso, mas é uma oportunidade. Para você ter uma ideia, só para colocar aqui as coisas em números, o painel do clima afirma que a gente tem um orçamento de carbono para gastar, que é o tanto de CO2, né, de gás carbônico, que a gente ainda pode emitir daqui até o final do século, se a gente quiser ter uma boa chance de se manter aí no 1,5, né, ou de devolver o planeta a esse 1,5 graus ou abaixo disso. Esse orçamento é de 300 bilhões de toneladas de CO2. Para você ter uma ideia, a gente emite todos os anos 50 bilhões de toneladas de CO2. Então, os níveis de emissão que a gente mantém hoje, eles são completamente insustentáveis e nos levarão para além da meta em menos de 10 anos. Então, a gente tem ali, né, você pode enxergar o copo meio cheio, ainda temos chance, ou o copo menos vazio, o nosso rumo está completamente equivocado, se a gente quiser pegar essa chance de verdade. Agora, você falou de níveis pré-revolução industrial, não é? E agora teria de ter uma redução muito forte e sustentada na emissão do dióxido de carbono, de outros gases de efeito estufa, isso para que houvesse uma estabilização da temperatura em 30 anos. Então, é um longo prazo com esforço imenso. Agora, nós temos uma industrialização crescente, nós temos a utilização de outros recursos que levam também a maiores emissões, embora haja uma preocupação com a questão do controle, a própria emissão através das indústrias, de veículos, tem um compromisso da Europa, por exemplo, de utilização dos veículos elétricos. Agora, a gente pega no caso brasileiro, há uma preocupação, por exemplo, com a utilização das termoelétricas, que seriam mais poluentes. Então, você tem pesos diferentes, né, estratégias diferentes adotadas pelo mundo. Você consegue manter um otimismo quanto à capacidade de a gente conseguir, pelo menos, estabilizar essa situação? Olha, Denise, existe eu não sei se otimismo, mas existe uma noção de que o grau de responsabilidade
jogado sobre os governos do mundo inteiro com esse relatório, ele é muito alto. Então, o pessoal vai se reunir, né? Eu digo pessoal, são 196 países do mundo, vão se reunir em novembro em Glasgow, na Escócia, para uma rodada, né, mais uma rodada de negociações de clima, na qual o grande objetivo é conseguir arrancar compromissos de mais ambição dos países. Alguns chefes de Estado, inclusive, vão participar desse encontro. A nossa ambição coletiva, ela não está nem de longe no lugar onde ela precisa estar. Para você ter uma ideia, somando todas as metas de todos os países hoje, mesmo as mais ambiciosas, mesmo incluindo a Europa e Estados Unidos, que acabaram de, poucos meses atrás, anunciar novas metas com maiores compromissos de corte de emissões, se você somar o mundo inteiro, a gente ainda está num rumo de mais de 2 graus, de quase 3 graus de aquecimento, se tudo der certo, se todas essas metas forem implementadas à risca, que a gente sabe que, em geral, isso não acontece. Então, a situação é muito complicada. Eu vou te dar exemplos de 2 países para você ver como as contradições são grandes. A gente teve o Reino Unido, que é o país sede, anfitrião da Conferência do Clima, que tem uma meta super ambiciosa de 68% de redução de suas emissões, mas cujo ministro, representante, né, o Alok Sharma, presidente da COP, na véspera da divulgação do relatório do IPCC, desse que saiu hoje, ele assinou novas concessões de petróleo para exploração de petróleo no Reino Unido. A gente tem um outro país que chega à Escócia como um dos grandes vilões climáticos, infelizmente é o nosso país, cujo governo lançou hoje, no dia em que sai o relatório do IPCC, um plano de estímulo ao carvão mineral limpo, né, que é uma perfeita contradição em termos. O carvão mineral é o combustível fóssil mais sujo que existe na face da Terra e foi, em grande medida, o carvão mineral que nos trouxe a esse aquecimento de 1,09 graus Celsius que a gente está vendo agora. Como se não bastasse isso, você acabou de mencionar, o Brasil ainda passou a toque de caixa uma medida provisória de privatização da Eletrobras que aumenta a obrigação de contratação de termoelétricas a gás natural no Brasil, e isso, segundo as contas do Instituto de Energia e Meio Ambiente, deve aumentar as emissões do setor elétrico brasileiro em algo como 30% a 32%. Quer dizer, se nem os países ditos heróis do clima, os campeões do clima, conseguem fazer as coisas sem contradições, você imagine o que acontece em países como o Brasil e a Austrália, que são governados por negacionistas climáticos. Agora, mesmo com o avanço da indústria, é possível responsabilidade a indústria reduzir as emissões e a gente já vê esse compromisso em alguns países, né? A indústria, na verdade, Denise, no Brasil, por exemplo, ela responde por 5% das emissões. O setor industrial, ele evidentemente no mundo, ele é um dos maiores consumidores de combustíveis fósseis, né? A gente usa muito carvão, usa muito petróleo, entre outras coisas, para mover a indústria. No Brasil, esse não é o caso. O problema das emissões brasileiras está em uso da terra, né? Principalmente desmatamento, que é uma atividade que tem impacto muito reduzido no PIB, para não dizer impacto nenhum no PIB. Né? O desmatamento ele é fruto majoritariamente de crime organizado no Brasil. Então, nem essa desculpa a gente tem, de que a gente está, pelo menos estamos poluindo para nos desenvolver. Não, o Brasil está poluindo sem se desenvolver. As indústrias, de fato, né, falando aí do setor de energia, que é o grande responsável pela mudança do clima, né, incluindo a atividade industrial, incluindo o setor de transportes, de fato, a gente tem uma transformação acontecendo nesse setor, porque as energias renováveis elas estão cada vez mais baratas, entrando em linha em uma escala cada vez maior.
isso é fato na Europa, isso é fato em grande parte nos Estados Unidos, isso é fato inclusive na China, que é o maior emissor do planeta. O problema é que a China, por ser tão grande, o que ela tem de residual ainda, apesar dela ter muitos renováveis entrando na matriz, é o país que mais adota e mais instala placas solares e turbinas eólicas no mundo. O que a China, pelo seu tamanho, ainda tem de carvão e ainda financia de carvão no exterior, no Sudeste Asiático, bastaria para nos levar além do 1,5 graus de aquecimento. Então, de novo, a história do copo meio cheio, meio vazio. A transição energética ela é real, ela já começou, e um outro exemplo disso é o fato de que os carros elétricos, todo ano, as previsões de entrada de carros elétricos no mercado precisam ser revisadas, porque a realidade sempre foi mais ambiciosa do que os analistas estavam prevendo. A adoção dessa tecnologia ela está andando muito mais rápido do que todo mundo imaginava. Então, é uma questão de tempo até o motor a combustão ser definitivamente aposentado no mundo. Isso é uma mudança extremamente positiva, mas, de novo, ainda é insuficiente para nos levar onde nós precisamos chegar. Cláudio, a gente tem os caminhos, né, para o entendimento global desses vários países que vão participar, vão ter oportunidade de discutir estratégias. É uma pena que muita gente ainda veja essa preocupação com preservação do meio ambiente como uma conversa de esquerda, não é? E não levando em conta que os efeitos são sentidos por todos, não é? A Lívia ressaltava, inclusive na reportagem, as inundações em locais onde isso não era normal, os incêndios também com frequência muito maior, as oscilações de temperatura, tanto frio exagerado aqui no Brasil que não estava acostumado, como calor exagerado em países europeus, todos sentem o efeito e tratam essa pauta como sendo uma pauta de esquerda, né? A atmosfera não tem partido, né, Denise? Infelizmente, o clima não liga se a gente é de direita, se a gente é de esquerda. O clima ele simplesmente aquece. E é uma coisa até interessante, se você for pensar na história, a proteção climática e o ambientalismo nos Estados Unidos, por exemplo, eram uma pauta muito próxima do Partido Republicano, que hoje em dia é identificado com a direita e com a extrema-direita nos Estados Unidos. Mas o primeiro projeto de lei de combate a emissões de gás de efeito estufa dos Estados Unidos foi coassinado por um senador republicano, o John McCain. Então, de fato, essa questão ela ganhou esse crivo, essa clivagem esquerda-direita de coisa de 12 anos para cá, porque, de fato, sempre foi um tema que transcende essas fronteiras partidárias, né? Exatamente. Essa polarização acabou trazendo essa questão climática para um lugar a qual, na verdade, ela não pertence, porque ela afeta todo mundo, né? Independente de quem você é, ou, como os alemães descobriram agora, de onde você vive, né? Então, essa é a grande mensagem do relatório do IPCC. Ninguém está a salvo, ou todos nós passamos a nos comportar como uma única sociedade global, ou todos nós vamos sofrer consequências ainda mais sérias do que as consequências que a gente já está sofrendo hoje. É isso, ouvimos o Cláudio Ângelo, que é coordenador de comunicação do Observatório do Clima. Cláudio, muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado, boa tarde.